Estou chegando aqui mais uma vez e esse é o nosso canal aí, né? Estudo, né, da Palavra de Deus, conhecido como Pontos Proféticos. Desde já eu quero pedir para vocês, se vocês entrarem aqui no canal, assistirem o vídeo, vocês então possam compartilhar, possam se inscrever e ativar o sininho para que vocês possam ficar por dentro de todas as informações do canal e tá ajudando também o canal de uma certa forma. Vocês que nos acompanham sabem do conteúdo que nós colocamos aqui. Eu tenho feito aí uma sequência de Atos dos Apóstolos, ultimamente, né, Atos, Ageu, somando Ageu com a construção do templo, né? Então Ageu envolve Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras. E são áudios que eu já fiz há algum tempo atrás e agora eu resolvi então trabalhar esses áudios, colocá-lo ali numa sequência, falando um assunto. E porque vídeo assim, de você parar de frente, ficar falando assim, gera mais tempo da gente, né? Mais tempo. O áudio não, o áudio você pega lá, grava o áudio, envia, né? Joga no aplicativo lá, trabalha ele e envia. Então, acredito que alguém pode cair ali no vídeo, ver aquilo e pode se interessar. Então, eu vou deixar na playlist, já tenho deixado lá, né, na playlist. Mas eu vou depois atualizar certinho, porque às vezes eu lanço os últimos vídeos e eu não coloco, eu acabo esquecendo. Mas depois eu vou lá e coloco tudo. Então você pode entrar na playlist e você vai ter uma sequência de todo o estudo, né? E agora, eu estou fazendo alguns áudios também sobre Apocalipse 12, e esses áudios eu ainda não coloquei no canal, porque até mesmo eu quero colocar esse assunto assim, na minha pessoa mesmo falando. É claro, a gente pode mudar de ideia para frente, pode colocar, né? Mas trazendo acréscimos, né, também. Mas eu quero tratar hoje aqui sobre novamente o Apocalipse 12. E a gente vai dar uma olhada para esse capítulo, que tem 17 versículos, e a gente vai falar algumas coisas aqui. Obviamente que eu falei recente no áudio que Apocalipse 12, ele está dando uma cronologia da última semana, a última etapa. Sim, só que dentro desse capítulo a gente encontra também uma outra sequência. A gente vai ver aqui que tem fala de João ali que aponta para o tempo passado, tempo presente e tempo futuro. E a cronologia aqui da última etapa da grande tribulação, ela já acontece quando você começa a ler o capítulo, e ela fica mais ainda exemplificada quando você começa a olhar para capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, ou seja, os últimos versículos, né, versículos. Então ficaria mais evidente a última etapa da tribulação. É claro que o que eu estou falando aqui vai depender da sua mente, vai depender de como você tem o hábito de fazer a leitura da palavra, vai depender de como você entende o Apocalipse, né? É claro, se vai depender de como você entende o Apocalipse, eu estou dizendo que você já tem que ter uma certa habilidade com o livro, né? Porque o que eu estou tratando aqui agora, o que eu vou tratar aqui agora, eu vou dar uma pulada e a gente não vai estar falando aqui coisas, vamos dizer assim, muito profundo, no caso, porque aqui tem rei, tem besta, tem dragão, né? Quando fala em besta e dragão, a gente já teria que olhar para Daniel, né? Pegar como base ali o capítulo 7 de Daniel, mas ter também toda a visão do livro de Daniel. Mas isso aqui a gente não vai falar, a gente fala numa outra hora, né? Vamos lá então. Apocalipse 12, versículo 1 e 2. A gente vê a cena de uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Ela tem uma coroa e ela tem 12 estrelas nessa coroa. Então, porque quando aparece aqui a mulher vestida de sol, a gente sabe que o sol representa a nova aliança. E a lua está debaixo dos pés, significando que a lei passou para trás, né? Já é passado, e o que é vivenciado é a nova aliança. A nova aliança ela passa a ser, assim, a ser dirigida com toda a perfeição mesmo
a partir do arrebatamento, onde nós teremos os corpos glorificados. Então vamos estar revestidos de fato desse sol. Não haverá então mais ligações de nós com o tempo, né? Nós vamos então realmente chegar na plenitude. E você chega então no versículo 3, a gente já começa a observar que no versículo 3 aqui, o 3 e 4, ainda vai nos apontar mesmo eventos dentro da última etapa da grande tribulação. Olha o versículo 3, o qual diz aqui, ó: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aqui ele está mostrando o dragão, a serpente, não. Ou seja, esse dragão com 7 cabeças, 10 chifres, aqui a gente está observando o dragão já completo, né? Aqui já está mostrando para nós que o tempo do futuro, porque nós estamos caminhando para esse futuro. Porque hoje o dragão ele ainda não está formado por completo. Ele veio se formando durante todo o tempo, durante todos os milênios, todos os impérios, tá? Nesse tempo aqui que a gente viu no versículo 3, está mostrando para nós que ele está completo, tá? Já é o futuro. E justamente aqui no período dos 3 anos e meio, onde já haverá ali então o anticristo, né? O dragão na figura do anticristo, e ele vai ter com ele 10 nações que vão aliar a ele para então se consumir a profecia. Então aqui a profecia mostra um futuro, que a gente entende que esse futuro já estaria para a última metade da grande tribulação, os 3 anos e meio último. E o versículo 4 diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ao mesmo tempo que aqui ele está apontando para a última etapa, onde a gente são as testemunhas, vão estar prestes a, vamos dizer assim, a dar luz ao Cristo varão agora. Que aqui você teria que ter todo um caminho para você entender isso, porque a volta de Cristo é como se fosse o nascimento dele novamente, porém agora ele vem como adulto, e não mais como criança. Só que somente nesse versículo aqui, a gente pode observar profecias falando de dois tempos, né? Ela está falando de um tempo lá no finalzinho da última etapa, onde Cristo vem, e ao mesmo tempo ele vai mostrar para nós o nascimento de Cristo como criança, entende? Então nesse sentido aqui, a gente já começa a ver essa mulher como sendo Maria, porque Cristo veio de Maria. Nasceu-lhe, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Por exemplo, aqui, a gente já sabe que quando Cristo nasceu, de Maria, como criança ali, né, a gente já sabe que ele é rei, e que ele há de reger um dia todas as nações, né? Ele há de reger. Só que ao mesmo tempo, a gente já entende que já está falando também da última etapa da grande tribulação, o momento que ele vai vir arrebatar a igreja, que ele vem como varão, né, e não mais como criança, porque ele vai vir para fazer o quê? Para estabelecer o seu reino. Quer ver? A gente vai continuar lendo aqui, para a gente ter mais noção disso. Ó. Nasceu, pois, o filho varão que há de reger todas as nações, né, com cetro de ferro, apontando para o milênio. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui ele já se volta novamente para o tempo de Maria e para o tempo do nascimento de Cristo. Porque quando Cristo voltar agora como filho varão, que é a volta dele, ele não vai novamente para o, como se diz aqui, ele não vai ser arrebatado ao trono novamente nos céus. Não, ele vai implantar o reino milenar dele nessa terra, entende? Então aqui você está vendo que está apontando para a morte e ressurreição de Cristo, né? E você está falando aqui em morte e ressurreição de Cristo, também está falando das festas, né? Lembra que a gente já falou várias vezes que as festas a gente consegue ver ela em toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, a gente consegue ver as festas, né? Entende? Se a gente for olhar aqui por uma linguagem festiva, mas eu não quero falar sobre isso agora. Então, e foi seu filho arrebatado para Deus até o seu trono,
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui, novamente, está falando sobre os dois tempos. Porque quando Cristo nasceu, Maria, juntamente com Cristo, teve que se refugiar. Teve que se refugiar longe do olho do dragão. Só que esse refúgio que Maria fez ali com Cristo, naquele contexto, várias crianças morreram, mandado do rei Herodes, que está na figura do dragão no tempo do Império Romano. Né? No nosso tempo, o dragão é o anticristo, é o próprio personagem, que a Bíblia fala tantas vezes usando personagens, que é sombra para nós termos como realidade sendo ele próprio. E, então aqui a profecia ela está falando desse tempo em que Cristo depois já viveu. No caso aqui você veja, no versículo 5 ele nasceu, no 6 aqui ele já foi ao céu, já morreu, né? E ele fica refugiado aqui durante 1260 dias. Então a gente já vê que já faz uma alusão ao fim dos tempos. Então a gente vê que ele está falando do fim dos tempos, porque Jesus não aqui todo esse tempo, porque todo esse tempo aqui, 1260 dias, é o tempo da última etapa da grande tribulação, que são 3 anos e meio. Versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aqui a gente vê as profecias também falando que houve peleja. E essa peleja, a gente sabe que aponta para o futuro, após os 3 anos e meio últimos, para você ver que está falando da última etapa. E ao mesmo tempo a gente vê que isso se enquadra também na eternidade antes da criação, que foi o tempo onde houve aquela rebelião, em que o diabo ele vai perverter ali muitos anjos e depois vai ser lançado. Né? Só que hoje ele habita nas regiões celestiais. E aqui também a gente já consegue ver a quinta trombeta. Porque a quinta trombeta aponta para nós uma estrela que foi caída do céu. E essa estrela que foi caída do céu significa o diabo, as hostes malignas. As hostes malignas que perdem o acesso às regiões celestiais e é lançado à terra. Então, ao mesmo tempo que fala de um tempo, está falando também de outro. O Apocalipse ele é dessa forma. Vamos lá então, agora, versículo 10, 11 e 12, qual diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra dos testemunhos que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, aqui apontando para a última etapa da grande tribulação, onde a gente vai ter testemunhas que vão estar dando a vida por Cristo, né? E essas que vão para o deserto, onde ela tem refúgio, essa aqui aponta para testemunhas que vão permanecerem vivas na volta de Cristo. Né? Outra hora a gente fala sobre isso. Versículo 12 diz assim, ó, Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Agora ele já faz menção novamente à quinta trombeta, período da última etapa. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, é o momento em que ele vai deixar as regiões celestiais e vai se juntar às nações aqui embaixo. Os homens serão um só com ele. É para você imaginar o grau de maldade que vai ter nessa terra, né? Daí do versículo 13 ao 17, então a gente tem basicamente uma fala sobre a última etapa, uma cronologia. Veja bem. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, quando ele cai do céu à terra, não é o céu, não é o céu, é regiões celestiais, né? Não vão confundir, né? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, e foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar,
Aí onde é sustentada durante, agora ele vai trocar o linguajar. Sustentada quanto? Quanto tempo? Durante um tempo, tempos no plural e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Tempo é um ano, tempos são 2 anos, né? Um ano somado ao outro, né? É o plural de tempo. Tempo, um ano, tempos, 2 anos. 2 mais 1, 3. E metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, né, na profecia. Fora da vista da serpente, né, que é no período da grande tribulação, a última etapa, em que as testemunhas vão estar em áreas distanciadas, centros e capitais, né, onde vão sobreviverem com vida, que é outro estudo para outra hora. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Aqui faz menção também ao tempo do Egito, passagem do mar, que Faraó segue, né? Faraó ali é a figura do dragão, né? No tempo da última etapa, a figura do dragão é o anticristo, e o povo de Deus vão estar nessas áreas, e só que ao mesmo tempo que haverá povo de Deus em áreas desertas, haverá também o povo de Deus que estarão nas capitais defendendo do Evangelho. Pode ver que a gente vai ver aqui, ó, no final. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Olha o versículo 17. Ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, ela não consegue, né? Não consegue confronto e vencer essas testemunhas nessas áreas, então ela se volta para as capitais, para os grandes lugares, onde lá sim, lá eles terão mais acesso a matar as testemunhas. Por quê? Porque elas vão estarem ali anunciando o Evangelho justamente no, vamos dizer assim, no ninho de onde surge tudo isso, né? Vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar o recado, o aviso, o comentário que a gente vai buscar esclarecer, ok? Então, e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sino para você ficar por dentro de todos os estudos e para a gente também ganhar mais credibilidade no YouTube, ok? Abraço a todos, fiquem com Deus.